Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Eu sou o professor Dirceu, professor de História, e hoje nós vamos falar sobre o mito da democracia racial. A habilidade que nós vamos trabalhar é a EM 13-CHS 502, que constitui analisar situações da vida cotidiana, estilo de vida, valores, condutas, etc., desnaturalizando e problematizando as formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, além de identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. A democracia racial, que é um mito, parte do princípio de que todos os cidadãos no Brasil, independente da raça e etnia, possuem os mesmos direitos e oportunidades e que são tratados da mesma forma perante a lei. Mas para que entendermos plenamente essa falácia do mito da democracia racial, precisamos considerar de perto dois fatores. Primeiro, mito e democracia. Mito é uma fantasia, é uma lenda, algo irreal, criado por meio de tradições, por meio de narrativas falsas, levado de geração até se tornar uma verdade absoluta. E democracia é um conceito criado na antiga Grécia, em que se apontava a oportunidade, a possibilidade de todos os cidadãos terem a mesma participação e na vida política e os mesmos direitos perante a lei. Mas como surgiu o mito da democracia racial no Brasil? Ele surgiu a partir de 1888, com a abolição da escravatura no Brasil. A partir desse momento, criou-se a ideia de que, dali em diante, todas as pessoas, brancas e pretas, teriam os mesmos direitos e oportunidades diante da lei, de forma igualitária, com as mesmas oportunidades. Então, com esse pensamento da época, as desigualdades oriundas da situação em que viviam os escravizados, elas eram geradas por condições sociais e não raciais, o que obviamente é uma grande mentira, uma vez que os escravizados, ao serem libertos, não tiveram nenhuma indenização. O fator que mais contribuiu sociologicamente para que o mito da democracia racial ganhasse força no Brasil foi um livro escrito por Gilberto Freire, sociólogo, no ano de 1933. O livro é Casagrande Senzala. Nesse livro, Casagrande Senzala, Gilberto Freire, de forma equivocada, ao analisar a sociedade do final do século XIX, disse que havia ali uma grande democracia racial ao analisar a miscigenação que havia. Então, para ele, o fato de senhores de engenho ter filhos com mulheres negras se davam de forma consensual, de forma harmoniosa, quando, na verdade, sabemos que não era bem assim. Assim como os escravizados homens também tratavam seus senhores com submissão pelo fato de estarem ali sob o poder do chicote, sob o poder da opressão. Assim também nasciam-se pessoas mestiças, por meio da violência dos senhores de engenho com as mulheres escravizadas. O mito da democracia racial, fortalecido pelas palavras do Gilberto Freire no seu livro Casagrande Senzala, ajudou a mascarar o racismo no Brasil e as contradições existentes na sociedade brasileira, além de facilitar a perpetuação do estereótipo de um negro ser indolente, ou seja, preguiçoso e pouco dado ao trabalho, dando força a uma falácia conhecida como a meritocracia, que consiste em dizer que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades e que o sucesso depende do esforço individual de cada um, quando na verdade não é assim. Mas, nos anos 60, o sociólogo Florestan Fernandes fez um trabalho de campo muito importante, no qual ele, por meio de dados e estatísticas, e além de estudo sociológico e de história, ele provou que o Brasil, de fato, não é uma democracia racial, que ela é um mito. Além de Florestan, muitos outros sociólogos e historiadores continuaram seu trabalho e até os dias de hoje provam que realmente não há uma sociedade democrática em questão racial no Brasil. E o quadro social que nós vemos no Brasil hoje é a maior prova disso. A miscigenação que nós temos, que mostra que o Brasil hoje tem maior parte da população negra, vemos que os negros e mestiços não estão inseridos plenamente na sociedade. Apesar dos esforços que nós vemos nas cotas das universidades, nas cotas do mercado de trabalho,
As grandes decisões do campo político do Brasil estão restritas a uma pequena elite branca e rica. Os negros, seus descendentes, mestiços, eles ainda constituem uma pequena parcela inserida nos grandes cargos do poder do Brasil. A democracia racial só será possível quando o racismo estrutural deixar de existir, quando o próprio racismo deixar de estar presente na nossa cultura e todas as pessoas tiverem plenamente os mesmos direitos e oportunidades perante a lei. Só assim teremos plenamente democracia racial. Espero que tenha entendido. Vou deixar aqui duas questões para vocês responderem. A primeira: por que a democracia racial é um meio de negação do racismo no Brasil? A segunda: o que seria necessário para que haja verdadeira democracia racial no Brasil? Explique com suas palavras através do que você estudou. Até a próxima!